Estamos de volta com o nosso Investimentos na Europa, ano 2023, para você. Um ótimo ano de muito sucesso e boa rentabilidade, e vamos fazer um panorama do que esperar para 2023. Falaremos do ocorrido do ano de 2022, que vai impactar no nosso ano de 2023, porque ainda continuará a acontecer, e ver algumas perspectivas de oportunidades para 2023, para elucidar você, investidor global, o que há de interessante aqui no velho continente. Se você quer saber mais, venha comigo! Sejam todos bem-vindos ao Investimentos na Europa. Meu nome é Alex Gonçalves, aqui nós falamos sobre economia, mercado, empreendedores e investimentos. Se não é inscrito, inscreva-se e curta para fortalecer a nossa comunidade. Este vídeo será um vídeo mais curto, ele será um vídeo mais analisando os ocorridos e as perspectivas futuras. Então será um vídeo bem simples, bem direto, para você investidor ficar a par dos eventos aqui na Europa. O que esperar em 2023 dos eventos econômicos e financeiros e políticos também aqui na Europa. Muito do que eu vou dizer já falo para quem acompanha o Europa News. Se você não acompanha, sugiro que acompanhe, porque mantém você informado sobre economia e política aqui no velho continente, e muitos do que acompanham já sabem do que estou falando. O primeiro ponto é o que vem assombrando a Europa, que é a inflação, que foi negada e negligenciada por muito tempo pelo Banco Central Europeu, na zona do euro, dizendo que não haveria um grande problema inflacionário, que não impactaria a economia, e hoje vemos que estava totalmente equivocado e era somente um discurso para tentar acalmar os mercados, que não deu muito certo. A inflação, como eles dizem aqui, galopou em níveis inimagináveis em um período muito curto de tempo, e agora estão tentando a todo custo estabilizar a inflação e os preços para conseguir retomar a economia, mas ainda a inflação permanecerá e nos assombrará por um período ainda bem longo, atrapalhando os agentes econômicos, mas isso normalmente acontece em todos os ciclos econômicos, e nós estamos em um ciclo econômico que ainda está longe de terminar. Um ponto interessante para quem é investidor sabe que, mesmo a inflação atrapalhando o desenvolvimento econômico e a operação e planejamento dos agentes econômicos, sabe que as empresas têm uma capacidade muito grande de repassar a inflação, ajustando assim as suas operações, seus lucros, não da melhor forma, mas elas conseguem repassar para os clientes, e assim quem penalizar são as famílias, mas para você investidor, fique mais tranquilo que você conseguirá manter os seus investimentos no longo prazo. O segundo ponto que vamos abordar aqui é o aumento da taxa de juros. O Banco Central Europeu continuará aumentando a taxa de juros, isso já vem evidenciando há muito tempo, continuará aumentando, junto com o Fed e outros bancos centrais dos países desenvolvidos, como Inglaterra, Canadá, Austrália. Eles vão continuar o aperto monetário com aquele propósito de controle da inflação, que é um dos objetivos das políticas monetárias da maioria dos bancos centrais, e na zona do euro não será diferente. E o problema disso é que isso sempre se repetirá, tanto no ciclo de baixa como no ciclo de alta, porque o Banco Central sempre manipulará a taxa de juros para cumprir as suas políticas monetárias que julga o melhor e necessário para a sociedade e a economia. O terceiro ponto, o conflito no leste europeu entre Ucrânia e Rússia provavelmente continuará, mesmo completar um ano que iniciou, mesmo que os países estejam desgastados. Aparentemente a Rússia não tem interesse em finalizar por não ter alcançado seu propósito, e há uma grande chance de um ego inflamado pelo seu líder por não conseguir o seu objetivo e não querer desistir, mesmo que seja um conflito insensato e sem grandes ganhos, mas parece que irá persistir e prolongar por um bom tempo ainda esse conflito sem sentido e muito estúpido por causa de ego e ambições de agentes políticos. Quarto ponto a abordarmos aqui também é um problema que se prolongará, que é o problema de fornecimento de energia na Europa. Isso é um grave problema, porque sem energia não consegue produzir e gerar riqueza, assim não temos renda e temos diversos problemas na economia e desestabilização. Mesmo que a Europa tenha conseguido sobreviver este inverno, conseguindo abastecer seus reservatórios de gás natural, no qual a Europa é muito dependente de gás natural, então busca outras alternativas em outros países para fazer acordos de importação de gás natural, e mesmo planejando novos projetos de produção de energia. Isso não é algo que se faz do dia para a noite, demora um bom tempo para executar projetos, para abastecer seus reservatórios e para passar os períodos com a energia necessária. E como eu disse, isso vai um longo tempo até que se resolva tudo, como mencionei anteriormente, tanto no conflito, no ponto de cadeia de suprimentos, parceiros comerciais, e muitos dos países eles estão se fechando para a economia global, tentando manter ou trazer de volta para seus países de origem as suas empresas, as suas pessoas, para tentar, entre aspas, se blindar desses eventos e instabilidade econômica que ocorre no mundo, principalmente do advento da pandemia, que causou uma instabilidade econômica muito grande, no qual não havia antes entre os agentes econômicos, e agora há essa incitação para o retorno
e suas origens. E o quinto ponto que vem ocorrendo fortemente, e alguns países vêm adotando com maior frequência, que é a taxação de lucros excessivos, que começou no setor de energia. Alguns países como Portugal já estendeu para o setor de alimentação, toda a cadeia, desde a produção até a distribuição, dizendo que é temporário, e o problema do temporário é que ele pode ser permanente e pode se estender a outros segmentos da economia, e os países podem começar a replicar, porque tem muitos países que têm interesse nisso, usando essa justificativa que é algo extraordinário, que é excedente e que se deve taxar porque é uma afronta enquanto as pessoas passam dificuldades, um grupo de pessoas ganha muito dinheiro. Só que nesse caso se inclui somente empresas. E este evento provavelmente continuará a acontecer este ano. Provavelmente novas propostas irão aparecer para fazer justiça social e cumprir políticas sociais. E este evento pode distorcer sim a economia, porque os incentivos para os agentes econômicos ficam distorcidos e pode atrapalhar mais investimentos por parte dos agentes, expansão, contratações, entre outros, que o agente político ou os agentes políticos não percebem ou não querem perceber e estão ignorando, porque provavelmente não respingará essa culpa neles e pode atrapalhar ainda mais a economia, que já temos o problema de inflação, de taxa de juros artificiais e agora taxação desses agentes de forma arbitrária por parte do governo, podendo trazer mais estabilidade, desaceleração econômica. Vamos continuar acompanhando. Vejam a Europa News, porque vocês sempre dão saber sobre esses assuntos, que semanalmente nós publicaremos vídeos sobre economia e política. Fiquem atentos. O sexto ponto que iremos abordar, e no qual nem tudo é tragédia e problema, podemos perceber que em tempos de crise há oportunidades, e vamos olhar alguns pontos para poder ver como o mercado está se comportando, entendendo mais um pouco sobre isso. Então vamos observar alguns índices de alguns países mais importantes para ver como ele se comportou nesse último ano, e podemos ver aqui o índice da Inglaterra, das maiores empresas listadas em sua bolsa, já está próximo de voltar ao ponto do início do ano. Lembrando que são as maiores empresas listadas na bolsa, e para você conseguir ver alguma oportunidade de alguma ação um pouco mais barata, o ideal seria você olhar diretamente a empresa e seu ativo e observar como ele se comportou no último ano, ver se e fazer observações dos índices e alguns cálculos e projeções para ver se essas empresas estão em um bom momento e uma boa oportunidade de compra, e provavelmente assim essas oportunidades. Então observe, olhe os indicadores, faça alguns cálculos, escolha as empresas, porque aqui nós vamos abordar índices gerais de algumas bolsas para podermos ver como está no momento. Então voltando aqui à bolsa inglesa, ela estava quase no seu ponto do ano passado, que também foi um ano meio problemático. Como você pode ver, essas baixas de conflito, de alta de inflação, aumento de taxa de juros, tudo isso é refletido no índice, como vocês podem ver aqui. O índice alemão já está um pouco mais abaixo do seu ponto inicial de janeiro do ano passado, como vocês podem ver aí na tela. A Alemanha sofreu muito o impacto do conflito, porque era muito dependente da energia e do gás russo, mas a Alemanha vem surpreendendo muita gente, porque as expectativas dos economistas para a Alemanha era muito mais pessimista, e alguns resultados se mostraram surpreendentes em relação ao seu resultado de PIB do terceiro trimestre do ano passado, e só a inflação também, que esperava mais alta e ela mais baixa no último dado. Também o índice suíço, um país muito interessante aqui na Europa, está bem abaixo em comparação ao mesmo período do ano passado. Isso que são as empresas mais valiosas da bolsa, e elas estão bem abaixo, então provavelmente, partindo desse princípio, as outras empresas também devem estar abaixo do seu valor em comparação ao ano passado. Então podemos ver que tem algumas oportunidades talvez interessantes aqui. Não esqueçam de fazer suas análises, e podemos ver também que pode ser um bom momento, e provavelmente essa alegria por parte dos agentes, dos investidores, talvez não se sustente no tempo, porque 2023 será um ano bem surpreendente. Esse último índice, para não ficar muito longo o vídeo, da Eurostoxx, são as 50 maiores empresas da zona do euro, então que engloba vários países. Ela também está abaixo em comparação ao mesmo período do ano passado, evidenciando também que há um pessimismo dos agentes, e pode haver oportunidades também na zona do euro para compra de ativos, de ações, de fundos de ações e de outros tipos de fundos, REITs, entre outros, no qual eu já falei muito aqui no canal. Convido a vê-los. E só a título de curiosidade para vocês, esse índice Eurostoxx 50, como eles são 50 maiores empresas com referência na zona do euro, com maior capitalização, de países como Espanha, França, Alemanha, Bélgica, Irlanda, Itália e Holanda. Há outros países também. Esses países são os que têm maior peso, e o estranho, quero compartilhar com vocês, é a Espanha e a Itália. Tem um peso muito grande. Eu entendo que é por causa da sua economia, do seu PIB, das indústrias que há lá, mas o que é estranho é esses países que têm grande PIB, grande produção, se destacarem por causa das suas ideologias predominantes nesses países e suas políticas controversas também
e isso que causa estranheza em relação a esses países como Espanha e Itália, porque seus agentes políticos tomam atitudes tão estranhas, equivocadas, populistas, e ainda esses países sobrevivem. E não é de agora que há esse comportamento desses países, isso vem de muito tempo e ainda se mantém de pé, e é o que mais é engraçado, como eles se mantêm em pé com toda essa política um pouco desastrosa, conflitante, mas talvez nós não entendemos a cultura e os hábitos da população, que pode ser surpreendente e superar essas ações estranhas por parte do Estado. E se você quiser entender um pouco mais sobre índices, composições, o que podemos tirar deles e traçar algumas estratégias, deixe algum comentário aí para mais conteúdo para vocês, porque aqui meu objetivo é trazer informação fidedigna, por mais que o canal seja pequeno, temos responsabilidade de trazer conteúdo adequado, confiável para vocês, investidores globais que querem ascender e diversificar seu portfólio e se proteger seu patrimônio e aumentar seu capital. Deixe seu comentário, sua sugestão aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, meu muito obrigado a você por estar conosco. Não se esqueça de se inscrever, curtir, para ajudar e colaborar com esse projeto. E vamos continuar a dominar o mundo.